Treinemos o andar pela fé, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Neste contexto, o apóstolo Paulo fala da alegria vindoura quando nos encontraremos face a face com o Senhor. Aqui estamos sujeitos às dores e angústias impostas por este corpo mortal. Mas precisamos viver na perspectiva do nosso encontro com o Senhor, e isto é fé pura. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, diz o apóstolo Paulo no capítulo anterior, e ele ainda completa: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Somos instados a desenvolver a visão espiritual que só é possível pela fé. Muitos se angustiam e perdem o ânimo diante das tribulações da vida, mas os que confiam no Senhor não se deixam abalar. Deste lado da eternidade, estamos sujeitos às dores, às perdas, enfermidades, dificuldades financeiras e tantas outras aflições. O versículo citado no início traz a viga mestra do nosso edifício espiritual, o andar pela fé. Assim, a fé é uma certeza. Não existe meia fé. Ou cremos ou não cremos. Um dos legados mais nocivos da chamada teologia da prosperidade, sistema de crenças que apregoa um falso cristianismo, é sem dúvida o apelo às emoções. Fala-se muito em experiência pessoal com o Senhor, mas sempre numa perspectiva de emocionalismo, o que tem sido um desserviço ao verdadeiro evangelho. Esse tipo de apelo leva muitos cristãos ou aspirantes ao cristianismo a se acharem crentes de quinta categoria por não alcançar o nível de arrepios e outras sensações estranhas. Alguns até forjam essas sensações para não ficar por baixo. São gritos rosnados, quedas e choros convulsivos. Por outro lado, tem faltado estudo sistemático da palavra e o povo continua sofrendo por falta de conhecimento. Parece que Laodiceia já mostra sua cara e suas garras através de um governo do povo para o povo dentro das igrejas. O Espírito Santo fica do lado de fora. Hoje, nesses guetos, se apregoa ou se prega o que o povo quer ouvir. Ouvi nesses dias uma história queixosa de alguém se sentindo a pior e a mais vazia das criaturas por não sentir Deus. Como assim sentir Deus? Isso mesmo. Ela quer desistir de tudo porque não sente nada. Aqui cabe outra pergunta: será que houve regeneração de fato? Ou mais uma vez o emocionalismo tomou o lugar da fé? Como tem sido fácil manipular as multidões? Tenho andado pensativa sobre a geração de cristãos que tem surgido atualmente. Haja graça sobre graça. Quando olhamos para a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, ficamos corados de vergonha. Eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Felizmente, ainda há um remanescente fiel que vem de uma boa cepa. Precisamos reaprender a beber na fonte que é a palavra viva do Senhor e deixar de dar ouvidos aos pregoeiros de uma prosperidade rasa que pode até lotar igrejas, produzindo multidões cada vez maiores e mais vazias do Cristo. Infelizmente, por trás de tudo isto, tem um plano maligno para enfraquecer cada vez mais os que ainda não estão firmados na rocha. A verdade central das Escrituras é: o justo viverá pela fé. Ou temos essa verdade muito bem introjetada em nós, ou fracassaremos desgraçadamente em nossa caminhada espiritual, seguindo após todo o vento de doutrina que soprar. E olhe que esses ventos estão cada vez mais contrários ao caminho, à verdade e à vida, apesar de travestidos de um cristianismo anêmico que não se sustém. Que estejamos atentos a esses movimentos manipuladores. Tempo de despertar do sono, o Senhor está às portas. Termino com as palavras do reformador Lutero. Ele disse: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Eis um bom e sábio conselho para os cristãos contemporâneos. Assim, vivamos pela fé e não pelo que vemos ou sentimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.